Você já teve a sensação de estar vivendo no piloto automático? Os dias passam, as semanas desaparecem, os meses se acumulam e, de repente, você olha para trás e percebe que muita coisa mudou, menos você. É como se existisse uma força invisível impedindo qualquer transformação verdadeira. Você trabalha, você tenta, você aprende, você assiste vídeos, lê livros, escuta conselhos, mas na prática continua preso nos mesmos pensamentos, nas mesmas reações e nos mesmos resultados. O mais curioso é que quase ninguém percebe qual é o verdadeiro problema. A maioria acredita que mudar de vida exige mais disciplina, mais força de vontade, mais motivação. Mas Carl Jung defendia uma ideia completamente diferente. Ele dizia que a transformação não começa quando você faz mais. Ela começa quando você passa a enxergar aquilo que antes era invisível para você. Porque uma pessoa dificilmente muda enquanto interpreta a própria vida da mesma maneira. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo neste momento. Você não precisa de mais informações. Precisa de uma nova forma de olhar para aquilo que sempre esteve diante dos seus olhos. Se isso acontecer hoje, talvez estes próximos minutos realmente fiquem com você durante muitos anos. Existe uma pergunta simples que poucas pessoas têm coragem de responder. Quem você seria se ninguém esperasse absolutamente nada de você? Pense por alguns segundos, sem expectativas, sem pressão, sem precisar provar nada, sem precisar corresponder à imagem que construíram sobre você. A resposta costuma assustar, porque grande parte das decisões que tomamos nunca nasceram de uma escolha consciente. Foram respostas automáticas, respostas aprendidas. Você escolheu caminhos para evitar críticas, mudou comportamentos para ser aceito, escondeu opiniões para evitar conflitos, aceitou situações apenas para não decepcionar alguém. E fez isso tantas vezes que começou a acreditar que essa era a sua verdadeira personalidade. Mas será que era? Ou será que você apenas se acostumou a sobreviver dessa forma? Jung dizia que aquilo que permanece inconsciente acaba dirigindo a nossa vida, enquanto acreditamos que tudo não passa de destino. Pense na profundidade dessa ideia. Quantas vezes você disse que algo simplesmente aconteceu? Quantas vezes acreditou que não tinha escolha? Quantas vezes colocou a culpa apenas nas circunstâncias? Talvez o problema nunca tenha sido o destino. Talvez você apenas estivesse repetindo padrões que nunca parou para observar. Imagine alguém que toda vez que recebe uma oportunidade, sente medo. Sem perceber, essa pessoa adia decisões, cria desculpas, encontra defeitos. Desiste antes de começar. Depois conclui: minha vida nunca dá certo. Mas será que realmente não dá certo? Ou ela mesma interrompe todas as possibilidades antes que elas possam florescer? É aqui que tudo começa a mudar. Porque quando você identifica um padrão, ele perde parte da força. Enquanto permanece escondido, ele controla você. Quando é percebido, você começa a recuperar a liberdade de escolher. E isso vale para praticamente tudo, para relacionamentos, para trabalho, para dinheiro, para amizades, para sonhos que nunca saíram do papel. A maioria das pessoas tenta mudar os resultados. Pouquíssimas mudam o modo como interpretam a própria realidade, e essa diferença muda tudo. Pense em duas pessoas enfrentando exatamente o mesmo problema. Uma acredita: isso prova que eu sou incapaz. A outra pensa: isso mostra exatamente onde preciso crescer. O problema é o mesmo. A dificuldade é a mesma. Mas a direção da vida delas começa a se separar naquele exato instante. Porque não são apenas os acontecimentos que moldam uma vida. É o significado que damos a eles. E quase nunca questionamos esse significado. Aceitamos nossas interpretações como se fossem verdades absolutas, quando, na verdade, muitas delas nasceram anos atrás e nunca mais foram revisadas. É como usar um mapa antigo para tentar encontrar um lugar que já mudou completamente. Você continua andando, mas sempre chega ao lugar errado. E talvez exista uma pergunta ainda mais importante. Quem escreveu esse mapa? Foi realmente você?
Ou foram pessoas que já nem fazem parte da sua vida? Talvez você ainda esteja vivendo regras que nunca escolheu. Talvez continue carregando medos que nem fazem mais sentido. Talvez esteja limitando o próprio futuro por causa de conclusões tiradas, quando ainda não tinha maturidade para compreender a vida. E isso acontece com muito mais gente do que você imagina. A boa notícia é que perceber isso já representa o primeiro passo de uma mudança verdadeira. Porque ninguém consegue transformar aquilo que insiste em ignorar. E é exatamente aqui que muitas pessoas experimentam uma das maiores viradas da vida. A partir desse momento, você percebe que existem duas vidas acontecendo ao mesmo tempo. A vida que aparece para todo mundo e a vida que acontece dentro da sua mente. Muita gente dedica anos tentando mudar apenas o lado de fora. Troca de emprego, muda de cidade, começa um relacionamento, compra coisas novas, cria metas, mas continua levando consigo a mesma maneira de interpretar cada situação. E, quando isso acontece, os cenários mudam, mas a experiência continua parecida. É por isso que algumas pessoas repetem a mesma história em lugares diferentes. Mudam os personagens, mudam os ambientes, mas os conflitos voltam com outro nome. Não porque a vida conspira contra elas, mas porque elas continuam reagindo da mesma forma. Existe uma frase que raramente ouvimos, mas que pode transformar a maneira como você encara os próprios desafios. Você não enxerga o mundo como ele é. Você enxerga o mundo da forma como aprendeu a interpretá-lo. Perceba a diferença. Se você acredita que sempre será rejeitado, qualquer demora para responder uma mensagem parecerá rejeição. Se acredita que nunca é bom o bastante, qualquer crítica parecerá uma confirmação. Se acredita que precisa controlar tudo, qualquer imprevisto parecerá uma ameaça. Os acontecimentos não mudaram. O filtro mudou. E sem perceber, esse filtro começa a decidir suas emoções antes mesmo que você tenha tempo de pensar. Talvez por isso, tantas pessoas estejam cansadas. Elas não estão apenas enfrentando problemas, estão enfrentando a própria interpretação desses problemas. Imagine carregar uma mochila todos os dias. No começo, ela pesa pouco, mas ao longo dos anos você vai colocando pedras lá dentro. Uma crítica, uma decepção, um medo, uma comparação, uma culpa antiga. Você se acostuma tanto com esse peso que passa a acreditar que viver cansado é normal. Só que existe uma pergunta que quase ninguém faz. Quem colocou todas essas pedras aí? E mais importante, por que você continua carregando algumas delas? Nem toda dor precisa ser mantida. Nem toda história precisa definir o restante da sua vida. Às vezes, crescer significa parar de alimentar versões antigas de si mesmo. É justamente por isso que mudanças profundas quase nunca acontecem de uma vez. Elas acontecem em pequenas decisões repetidas. Uma escolha diferente hoje, outra amanhã, mais uma na próxima semana. E quando você percebe, já não reage como reagia antes. É exatamente essa lógica que inspirou o e-book Um Dia de Cada Vez, 30 Dias para Retomar o Controle da Sua Vida. Ele não promete mudanças mágicas, propõe algo muito mais poderoso, uma reconstrução diária. Em vez de tentar transformar toda a sua vida em um único dia, você aprende a fortalecer um pequeno passo de cada vez. São reflexões, exercícios e direcionamentos simples que ajudam a recuperar clareza, organização mental e constância. Porque grandes transformações raramente começam com grandes acontecimentos. Elas começam quando você decide cuidar do dia que está vivendo agora. Se esse tema faz sentido para você, o link do e-book está na descrição deste vídeo. Talvez ele seja exatamente o ponto de partida que você estava procurando. Agora pense em outra situação. Você já percebeu como algumas pessoas conseguem permanecer equilibradas mesmo diante de dificuldades enormes? Não é porque elas sofreram menos, nem porque tiveram mais sorte. É porque aprenderam uma habilidade que poucas pessoas desenvolvem. Elas fazem uma pausa antes de acreditar em tudo o que pensam. Esse detalhe muda completamente a vida de alguém.
Nem todo pensamento merece confiança. Nem toda conclusão merece ser aceita. Às vezes, sua mente cria cenários que nunca irão acontecer. Outras vezes, transforma um erro pequeno em uma sentença definitiva. E você acredita. Age como se aquilo fosse um fato. Mas não é. É apenas uma interpretação. Quando você entende isso, acontece algo extraordinário. Você deixa de ser levado por cada pensamento que aparece. Passa a observá-los com mais lucidez. E essa pequena distância entre você e suas interpretações pode mudar decisões importantes. Porque é nesse espaço que nasce a liberdade. A liberdade de responder em vez de apenas reagir. A liberdade de escolher em vez de repetir. A liberdade de construir uma vida baseada em consciência e não apenas em impulso. Talvez essa seja uma das maiores diferenças entre amadurecer e simplesmente envelhecer. Envelhecer acontece com todos. Amadurecer acontece com quem aprende a revisar aquilo que acredita sobre si mesmo. Talvez, quando este vídeo terminar, nada ao seu redor tenha mudado. Mas, se a forma como você enxerga a sua própria vida mudou, então, tudo já começou a mudar. Lembre-se, uma única ideia pode alterar uma decisão. Uma decisão pode mudar um caminho, e um caminho diferente pode transformar completamente o seu futuro. Agora, eu quero saber de você. Qual foi a reflexão deste vídeo que mais mexeu com você? Escreva nos comentários. Eu leio muitos deles e sua resposta pode ajudar outras pessoas que também estão nessa jornada. Se este conteúdo fez sentido para você, inscreva-se no canal e ative as notificações. Toda semana há novos vídeos para ajudar você a desenvolver mais clareza, equilíbrio e força emocional. Nos vemos no próximo vídeo.